Família da Natação Criativa, quero agradecer muito a sua presença e já te pedir um favor, compartilhe essa entrevista que com certeza alguém precisa saber dela, ativa a notificação para sempre receber os novos episódios e claro, segue o nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre medicina do estilo de vida e um dos 6 pilares é o exercício físico. A gente vai falar da importância do exercício físico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os adultos devem fazer entre 150 a 300 minutos de atividades moderadas. Então, você aí do outro lado está fazendo a sua atividade? Não é fazer academia, correr, nadar, é mudar o seu estilo de vida. Às vezes descer um ponto antes e caminhar, às vezes em vez de subir de elevador, subir de escada, é você juntar num dia inteiro, na semana inteira, a quantidade de minutos aí não precisa ser tudo de uma vez. Mas a gente vai falar sobre isso. Eu trouxe Luiz Santori, né, Luiz? Montesante, eu já esqueci aqui. Eu anotei, mas eu não peguei. Luísa Montesante, muito obrigado pela presença. Obrigada, Renata. Um prazer estar aqui de novo. E antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A Tibum Educação Aquática, academia lá do Mato Grosso do Sul, acabou de passar por uma reforma. Você que é do Mato Grosso do Sul, corre lá, academia estruturada, com uma boa metodologia, faça parte aí da academia. A plataforma Educar, para você que é gestor, está com dificuldade de parar sua equipe, fazer treinamento, a gente faz treinamentos presenciais, online, acesse a plataforma educar.net e acesse lá para ver mais de 200 cursos. O aplicativo da Swimtrack, você acha que é caro ter o seu próprio aplicativo? Você que é professor, você que é personal, gestor de academia, tem o seu próprio aplicativo ali e tem o contato com os seus alunos. A Fábrica Criativas de Natação, que te auxilia na criação de planos de aula. Está sem tempo, não consegue criar sua aula? A gente te auxilia na criação de aula para bebê, infantil, adolescente, adulto e hidroginástica. E a Sobrasa, que tem mais de 13 campanhas por dia no Brasil inteiro, tentando unir o Brasil em uma só causa, a diminuição no número de casos de afogamentos. Mas vamos deixar de papo e vamos falar o que interessa, hein, Luiz? Como a medicina do estilo de vida define o papel do exercício físico na prevenção de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e até Alzheimer? Olha só, quando a gente pensa nos pilares da medicina do estilo de vida, se a gente for pensar num curso de vida, num primeiro momento, o mais importante, na somatória, o mais importante parece ser a alimentação. Mas a gente percebe, quanto mais a gente envelhece, a atividade física acaba ganhando mais importância, né? Então, eu como geriatra, faz parte indissociável do meu dia a dia com o meu paciente, é estar oferecendo atividade física. Porque a atividade física acaba tendo, num primeiro momento, esse impacto positivo, seja em redução de pressão arterial, e aí com redução de infarto, de AVC, redução de doenças mentais como depressão, como ansiedade, redução de doenças metabólicas como diabetes, como colesterol, diminuição de câncer. Mas quando a gente pensa no envelhecimento, é mais do que doença, é autonomia. É você poder ir com as suas próprias pernas e fazer as suas próprias escolhas. Então, quando a gente pensa em envelhecimento bem-sucedido, a atividade física está indissociável. A gente sabe que para a pessoa ter qualidade de vida, a partir do envelhecimento dela, ela precisa de 3 pilares. E todos têm a ver com a atividade física. Quanto maior o nível de atividade física, maior a autonomia do paciente. O segundo é não ter depressão, e a gente sabe que a atividade física não só evita a depressão, mas como a gente já conversou também, é efetivo numa depressão leve. E o terceiro, evitar queda. E cai quem? Quem não faz atividade física, quem está sarcopênico, quem não tem músculo, né? E tudo isso tem aí como pilar comum, a atividade física. Então, quando a gente pensa na vida inteira, criança que faz atividade física se socializa melhor, tem melhor desempenho escolar, o adulto acaba tendo menos doença crônica, acaba tendo redução de estresse, e o idoso tem qualidade de vida, envelhece melhor, tem menos tempo acamado, né? Então, tem uma velhice mais digna, só com atividade física. Eu vou pegar 2 pontos que você falou. A autonomia, cada vez a gente está precisando mais disso, porque a gente está tendo mais longevidade, as pessoas estão vivendo mais, só que a gente está com uma mudança diária e mudanças de comportamentos.
Por exemplo, agora as pessoas estão tendo filhos mais velhos, então tem um momento ali que a gente tem que cuidar dos nossos pais, mas ao mesmo tempo a gente está cuidando dos nossos filhos, porque como a gente teve filhos mais velhos, eles estão novos quando os nossos pais estão envelhecendo. Então, se a gente vai envelhecendo e não tem essa autonomia, às vezes a gente não tem esse suporte que as outras gerações tinham. Então, por exemplo, às vezes meus pais precisam, eu ainda estou cuidando dos meus filhos. Então, como você ter essa autonomia? E você falou das quedas, que é a principal causa de mortes na terceira idade. Não que ele vai cair, vai ter a morte por causa da queda, mas em decorrência da queda ele tem outras doenças. Porque às vezes ele fratura um fêmur, ele fica mais tempo acamado, ele tem que ficar mais deitado, ele perde músculo, já perde essa autonomia. Então eu queria que você falasse desses 2 pilares aí importantes. Olha só, acho muito importante a gente falar de quedas, é que nem você falou, se isso salvar uma pessoa, já serviu, tá? Porque queda no idoso, na pessoa mais velha, não é um raio, um trovão num dia ensolarado, tá? Quem cai é porque já está fragilizando, já é uma pessoa vulnerável, então ele tem menos músculo, ele tem menos reflexo, ou está tomando remédio demais, né? Muitas vezes tomando remédio demais porque não tem um bom estilo de vida. E a somatória de todos esses fatores malévolos acabam levando à queda. Então, quando uma pessoa cai, a gente tem que acender um ponto de exclamação desse tamanho na nossa cabeça e levar essa pessoa ontem para reabilitar, para fazer atividade física, se for mais importante, uma fisioterapia, mesmo que seja uma queda boba. Tá? Então, uma queda é um grande aviso de que essa pessoa está fragilizando e a gente já comeu bola. E se a gente não corre, a gente perde a janela de oportunidade, tá? E o maior pilar associado à prevenção de quedas é a atividade física. Então, quando uma pessoa cai, ela precisa não só ter um apoio nessa questão da atividade física, mas também um apoio médico para rever medicamento e situações de saúde que levaram àquela queda, tá? E a gente tem uma coisa muito importante que é uma queda é um aviso, que aquela pessoa tem 50% de chance de não estar viva no próximo ano. Tá? Não é porque, como você disse, ela caiu, mas porque ela tem várias situações que estão colocando essa pessoa em risco, tá bom? E aí, quando a gente fala em exercício físico, precisa fazer exercício físico, precisa fazer exercício físico, mas qual exercício físico é recomendável? Porque a gente pensa em exercício físico, vou fazer academia, vou fazer natação, vou fazer corrida, mas primeiro você tem que saber qual que é o estilo de vida dessa pessoa, o que ela faz, você precisa dar autonomia no dia a dia, ela precisa subir escada, ela precisa sentar e levantar, então os exercícios voltados para essa autonomia diária, eu queria que você falasse, quando a pessoa vai procurar exercício, o que procurar? Então, olha só, eu acho que eu vou voltar um pouquinho na conversa que a gente teve anteriormente, né? Então, assim, qual exercício que a pessoa tem que fazer? Eu sempre falo, o melhor exercício é aquele que você vai fazer. Porque eu falar para você, o melhor é natação. Você fala, ai não, natação não, molho o meu cabelo, eu vou no cabeleireiro. A idosinha não vai fazer a natação se prejudicar o penteado dela, tá? O melhor exercício é aquele que a pessoa está apta a fazer, tá? Então, tem uma coisa que, no primeiro momento, muitas vezes, a gente nem fala de exercício, a gente fala num portfólio de movimento. Porque, às vezes, para um paciente meu, um primeiro passo que eu vou dar é ele, por exemplo, fazer as refeições na sala, em vez de ficar o dia inteiro deitado na cama. É levantar durante os intervalos comerciais, quando ele está assistindo televisão. É fazer uma caminhada no corredor dele, né? Então, é reduzir o tempo, no primeiro momento, é reduzir o tempo sedentário, né? A partir disso, a gente tem que avaliar se essa pessoa tem a condição de fazer atividade física de forma segura. Eu não estou falando de ter medo de ter um infarto enquanto faz atividade física. Por uma atividade física leve, né? A gente não precisa de uma avaliação, de um teste ergométrico, né? Ele tem mais chance de infartar se ele não fizer atividade física do que durante uma atividade física leve, né? Agora, o que é o melhor dos mundos, né? O que é o que todo mundo sonha? E a gente vai dia a dia tentando alcançar isso, né? É pelo menos 150 minutos de atividade física moderada, até 300. O que é moderado? É aquele que eu consigo conversar, mas não consigo cantar. Né? Então, não adianta aquela caminhadinha no shopping, tranquila, se eu consigo, não perco um pouquinho do meu fôlego. Você tem que ficar um pouquinho cansado, tá? É uma forma fácil da gente perceber isso, tá?
E, além disso, 2 sessões semanais de exercício resistido, então seja musculação, pilates, yoga, funcional, alguma coisa para ganhar músculo, né? Então, a importância dessa nossa poupança muscular, não só na nossa autonomia, doença metabólica, mas também, né, como proteção contra Alzheimer. E, além disso, o idoso também tem que fazer sessões de alongamento, equilíbrio, exercícios multifuncionais que adaptam ele aos desafios do dia a dia, tá? Então, quanto mais velho a gente fica, mais a gente tem que fazer atividade física. E aí você comentou aí sobre o Alzheimer. Qual que é o benefício aí do exercício físico na prevenção aí do Alzheimer? Olha só, Alzheimer é um grande desafio até hoje, né? Tanto como diagnóstico, prevenção, tratamento, e a gente tem um esforço mundial para a gente se aproximar mais do cuidado das pessoas com Alzheimer. E é muito frustrante, eu brinco muito que eu sou geriatra há 25 anos, e até hoje não tenho o que eu poderia de oferecer, o que eu gostaria de oferecer para os meus pacientes que já têm Alzheimer. E um dos trabalhos mais promissores nessa área, tentando prevenir doença de Alzheimer, é um trabalho finlandês que está sendo reproduzido em vários lugares, inclusive aqui no Brasil, que é o FINGERS, né, que foi feito na Finlândia. O que eles fizeram? Qual que foi o principal desse estudo? Eles pegaram pessoas mais velhas que já tinham alguma queixa de memória, já não estava assim 100%, já percebia que tinha alguma alteração e eles colocaram essas pessoas num esquema de atividade física de 200 minutos por semana. Tá? E não era pouquinha não, tá? Era um exercício pelo menos moderado e esse paciente era acompanhado e ia sendo progredido, né? O tempo, a carga do paciente para fazer pelo menos 200 minutos de atividade física por semana. E essas pessoas tiveram significantemente menos evolução para Alzheimer. Então, se tem uma coisa comprovadamente que diminui o seu risco de Alzheimer, não é soro, vitamina, é atividade física. E eu queria que falasse como você enxerga a atividade física, o exercício físico, como ele melhora os outros pilares aí do medicina do estilo de vida. Você vê que ele tem uma conexão, eu começo a fazer exercício físico, eu melhoro a minha alimentação. Comecei a fazer exercício físico, eu estou dormindo melhor. Você não vê ele também como um pilar muito forte dentre os outros? Ele é muito estruturante. Tem um estudo muito legal, que eu gosto muito de citá-lo, que eles avaliaram em diferentes populações qual população que mais se beneficiava em vários critérios de atividade física. E a população que mais se beneficiou foram mulheres idosas que nunca tinham feito atividade física antes. Muito por conta da questão social, da conexão, de encontrar outras pessoas. Muitas vezes, mulher vive mais do que homem, então tinha muita viúva nesse grupo. Então, elas achavam, nesse momento de atividade física, também uma forma de conexão, de redução de estresse, né? E a partir do momento que você está fazendo atividade física, você começa a perceber os benefícios, né? Você faz escolhas melhores, como, por exemplo, escolhas alimentares, né? Se você quer fazer atividade física, o cigarro não combina tanto assim. E a atividade física acaba sendo muito importante na modulação como higiene do sono, né? E isso entra num crescente, porque se eu tô dormindo melhor, eu não vou tomar remédio para dormir, eu não vou estar com mais fome no outro dia, eu não vou estar mais sedado no outro dia, eu vou estar mais disposto para fazer atividade física. E, de novo, a gente entra naquela crescente do bem, né? De que um bom hábito acaba puxando outros bons hábitos. Você comentou aí do cigarro, o tabagismo, né? O sedentarismo mata mais que o cigarro. A gente às vezes fica esse olhar aí pro cigarro, mas o exercício físico também tem que ter um olhar muito forte. A gente tem uma pesquisa que mostra que após pandemia, 55% dos novos matriculados em academia são pessoas que nunca faziam exercício físico, que foram impactadas, que entenderam a importância do exercício físico pós-pandemia. E aí tem um outro estudo da Google que mostra que tivemos um aumento de 122% na busca por personal. Tivemos também aqui 50% busca de atividade física em busca de saúde mental e não só do exercício físico. E eu queria que você comentasse o que você enxergou dessa mudança de hábito pós-pandemia e o que trouxe de benefício para a prática de exercício físico. Olha, eu vou falar que para a população mais velha, a pandemia
ceifou a qualidade de vida, né? Porque muitas pessoas que eram ativas, que tinham uma boa cognição, que se socializavam muito bem, elas acabaram impactadas de forma irreversível. Tá? Então, várias pessoas adoeceram e isso não tem mais volta, tá? Então, isso foi muito, muito grave. Mas eu vejo com bons olhos essa retomada. Eu acho que a gente aprendeu muito pouca coisa com a pandemia e eu fico feliz de saber esses dados aí, que as pessoas estão buscando mais atividade física. Eu comecei a fazer personal durante a pandemia, né? Porque não podia ir na academia, tudo isso, aquela história de treinar no parque, né? De máscara, tudo isso. E depois, quando isso vira um hábito, fica muito difícil de você tirar isso da sua vida, né? E eu brinco muito com as minhas pacientes mais velhas, eu falo assim, olha, é o seguinte, é melhor investir em personal agora do que pagar um cuidador mais tarde, né? Então, acho que a gente pode ver até a parte econômica disso, fica muito mais interessante. Ou até investir no personal é melhor do que depois você investir numa medicação que você vai ter que tomar aí de forma periódica, né? E eu queria que você falasse os principais desafios aí para integrar a prática de exercício físico para pessoas sedentárias. Você comentou aí, primeiro, escolher o exercício que mais quer, mas como uma pessoa consegue manter isso a longo prazo? Bom, primeiro como a gente conversou, começar com pequenos passos, né? Trazer mais movimento para o dia a dia, né? Então então em vez de tomar um sorvete, pode até ir tomar sorvete, mas vamos ir a pé tomar o nosso sorvete, né? Então, em vez da gente sair para ir tomar uma cervejinha no bar, não, podemos ir tomar uma cervejinha no bar, mas vamos ir caminhando até lá, depois a gente dá uma volta no parque. Então, começar a trazer mais na atividade do dia a dia, então subir escada, fazer um lazer mais ativo, então ao invés de ir no cinema, levar as crianças para andar de bicicleta no parque. Então, tudo isso vai somando nesse portfólio de movimento. Então, esse é o primeiro momento. O segundo é você tentar buscar alguma coisa que você goste, que você já fez, que você gostava, que faça sentido para você. Então, nesse momento, aquilo que eu falei, o melhor exercício é aquele que você vai fazer, né? E depois ir progredindo. Mas uma coisa que faz muito efeito é a participação de um grupo. Quando você opta por estar inserido num grupo, tem mais chance de você levar aquele hábito para frente, né? Então, por exemplo, eu só vou nadar quando meu marido vai nadar, porque dá preguiça, depois tem que tomar banho, tudo isso. Quando tem alguém fazendo companhia para caminhar, para nadar alguma coisa, né? Você tá acompanhado, ter um grupo, ou alguém que te chama, poxa, você vai faltar, mas a gente não combinou, faz com que a gente seja mais fiel e disciplinado no nosso hábito. Sim, e como eu comentei que as pessoas estão buscando mais atividade física para a saúde mental, queria que você falasse da importância desse exercício físico para a saúde mental e até para pessoas com sintomas ou até depressivas, mas principalmente em idosos. Uhum. Olha só, a gente tem estudos muito importantes de atividade física em diferentes situações, né? Então, a gente já falou do Alzheimer, a gente sabe também que para Parkinson é muito importante, né? Pensando em evolução, os remédios não diminuem a evolução, mas a atividade física sim promove melhores desfechos. A gente já sabe também que depressão, a atividade física diminui a necessidade de medicamento, e a gente sabe também que ansiedade, a atividade física é muito benéfica, né? Antes a gente achava que era só o aeróbico, mas, por exemplo, a gente sabe que exercício resistido com musculação também tem um impacto positivo, né? Não, pode falar, desculpa. Já perdi agora. E 81% dos adolescentes, eles não atendem as recomendações de exercício que a gente falou de 50 a 300 minutos. Então, hoje, o grande desafio é essa luta aí com a tecnologia, com esse adolescente ficando mais introspectivo. Como também promover o exercício físico para adolescentes? Olha só, geralmente o adolescente passa a maior parte do dia na escola, né? Então, eu vejo com muito bons olhos a proibição absoluta de celular na escola, né? Porque podendo levar o celular, antigamente a gente chegava no intervalo, tocava a sirene, o que acontecia?
povo saía correndo atrás de bola, né? Agora cada um pega, enverga o seu pescoço e fica lá no seu aplicativo, tá? Então, isso já é uma primeira medida que eu acho que devia ser lei, né? Eu acho que nenhuma escola poderia entrar com um celular, né? Outra coisa, de novo, política pública. Então, assim, como que você vai pedir para uma criança que não tem, de periferia, que não tem nada seguro, não tem um céu, não tem uma escola aberta para ele bater bola, uma aula de judô, alguma coisa, sair do celular, você não tem nada para competir com ele. Então, assim, não adianta a gente querer tirar as crianças do celular, do PlayStation, se a gente não tem como oferecer isso para eles. E é muito duro você colocar toda essa responsabilidade nos pais, né? Então, a sociedade, como um todo, tem que se organizar para trazer boas opções para essas crianças, para esses adolescentes. E você que trabalha com a terceira idade ali, quais são os principais benefícios da prática regular de exercício físico e na longevidade e no envelhecimento saudável? Eu acho que é nessas duas vertentes que a gente comentou, né? Então, a gente sabe que a pessoa que faz atividade física, ela tem outros bons hábitos também. Isso tem um impacto muito importante no desfecho de doenças crônicas, né? A pressão vai estar mais controlada, o diabetes vai estar mais controlado. Ele não vai ter a progressão dessas doenças, tendo um infarto, um AVC, uma neuropatia, alguma coisa. E do outro lado, que é a pedra fundamental para a manutenção de autonomia. Porque doença, gente, a gente banca, a gente toma remédio, a gente faz exame, a gente vai no médico, vida que segue. O que a gente não banca é perda de autonomia. É essa doença, ou só a fragilidade muscular, impedir que a gente possa fazer as nossas escolhas, ir onde a gente quer ir, né? Caia e fique numa cama após uma fratura. Então, assim, não vejo possibilidade de envelhecimento bem-sucedido sem atividade física, né? A gente pode ver, é tão comum a gente ver aquelas, tão comum não, poderia ser mais comum, mas a gente sempre vê aquela figura daquele senhor que mora no interior, na roça, que nunca foi numa academia, mas ele não solta enxada, ele passa o dia inteiro, vai e volta, carpe aqui, levanta uma coisa, arruma uma coisa, ele não tem um exercício sistematizado, mas ele faz atividade física durante o dia inteiro dele. E queria que você falasse da importância dos profissionais da saúde na adesão de programas de atividade física pelas pessoas. Você acha que a gente incentiva essas pessoas a médicos saudáveis e tem consequência pacientes saudáveis? Isso são diversos estudos que mostram isso, né? E a atividade física é apenas uma delas. Então, o médico que está obeso, ele não fala sobre dieta para um paciente que está menos obeso do que ele. Os médicos homens não costumam falar de tabagismo para as pessoas que fumam, porque acham que isso é da alçada dele, é uma livre escolha. E a gente está cansado de saber, com vários estudos, que um médico que se exercita, ele fala mais sobre atividade física e ele fala melhor sobre atividade física. Ele não só estimula, como ele tem, por ter vivenciado, a capacidade de fazer um planejamento de cuidado e incluir atividade física nesse planejamento de forma individualizada com seus pacientes. Então, assim, eu sempre brinco, né, e eu coloco isso muito nas minhas redes sociais, que é: eu sou a minha paciente número 0. Então, para eu estar bem, para eu atender bem os meus pacientes, eu tenho que estar com a minha atividade física em dia, com o meu sono em dia, com o meu estresse em dia, porque senão a qualidade de vínculo, de atendimento e do que eu posso oferecer, não só tecnicamente, de prescrever os remédios certinhos, né, mas também de estimular essa pessoa a ter uma vida mais saudável, vai estar comprometido. E aí, como você acredita, como a gente consegue inserir esse tratamento como um medicamento prescrito de forma personalizada, que é o exercício físico, no dia a dia? Seja na nossa consulta como médico, seja o profissional de educação física, seja o nutricionista. Como a gente introduzir esse, entre aspas, medicamento no dia a dia aí, no nosso decorrer da nossa profissão? Eu acho que a pergunta é outra, né? Como a gente não fazer isso, porque é indissociável da boa saúde. Então, se você, colega, está me assistindo, profissional de saúde, se você não aumenta a sua expertise a respeito disso, você está sendo negligente com seus pacientes, né? Se você não sabe, se você só sabe colocar o dedo no nariz dele e falar tudo de ruim que vai acontecer, ou nem fala sobre isso, não ouve o seu paciente, qual é o repertório dele sobre atividade física, alimentação, você não está sendo um bom profissional, você está sendo negligente com esse paciente. É claro, a gente precisa estimular os
nossos futuros profissionais que vão cuidar da gente, inclusive, né, a terem isso como pedra fundamental do cuidado de saúde, né? Mesmo porque não se sustenta. A gente não tem, a nossa saúde está falida em vários níveis, né? Então, se a gente não tem o nosso cuidado focado em estilo de vida, cuidar da doença não vai se sustentar. A gente tem um parceiro que é o Médicos Atléticas, lá da Michele Wada, do Rio de Janeiro. Ela tem diversos estudos, tem um até que ela, não sei se é 70% ou 80% dos médicos não falam de exercício físico durante as consultas. Então ele nem faz a famosa pergunta, você faz atividade física? Quantas vezes por semana? Então, quando você vê essa dificuldade de a gente introduzir isso no dia a dia das nossas consultas? Nossa, são tão níveis, tantos níveis aí. Então, assim, eu acho que tem uma coisa dessa falência do sistema de saúde, né? Então, um médico que vai atender no SUS ou vai atender num ambulatório de convênio, que ele tem 15 minutos com o paciente, 15 minutos eu não consigo colocar um paciente na maca. Imagina falar sobre atividade física, né? Então, a culpa é do médico, né? Por, enfim, né? Se submeter àquilo, mas será que é? Será que a gente tem tanto poder de escolha, assim? Então, teria que ser um movimento conjunto para que os profissionais de saúde pudessem, né, ter melhores condições de trabalho, tirar muito isso do foco do médico, né? Então, nas unidades básicas, a gente ter grupos, até o Dr. Paulo Kertzmann, do Médicos Atletas também, lá no Centro de Saúde Escola Barra Funda, que colocou lá uma pequena academia para os pacientes, né? Então, a gente poder trazer para todos os profissionais de saúde essa responsabilidade também, já que muitas vezes o médico não tem esse tempo, essa disponibilidade, porque ele está sendo consumido pela demanda, né? Então, assim, eu tenho muita sorte, né, de trabalhar só no meu consultório, com 1h30 de consulta a primeira vez, 1 hora de retorno, que eu consigo falar de vários pilares, né? E não é por ter 1 hora, 1h30 que muitas vezes a gente consegue isso. Então, ontem mesmo atendi uma paciente que ela está comigo há mais de 15 anos. E só no ano passado ela começou a fazer atividade física, né? Mas tudo bem, porque eu tô há 15 anos falando e agora eu tô falando para ela fazer 3 vezes por semana e eu vou ficar mais 15 anos falando para ela fazer 3 vezes por semana e tentar ganhar ela, fazer sentido esse aumento, esse incremento de atividade física. E um hábito também comum é a automedicação. A gente tem uma pesquisa aí do Conselho Federal de Farmácia, por meio do Datafolha, que é comum um hábito de 77% dos brasileiros fazerem uso de medicamentos nos últimos 6 meses. E quase metade, 47%, se automedica pelo menos uma vez por mês. Então também a gente tem esse outro problema que as pessoas vão se medicar sozinhas, às vezes até fazendo isso de forma errônea, né? Pois é, mas também a gente pode culpar a pessoa que se ela quiser estar com uma queixa simples, como uma dor lombar, e ela vai procurar um atendimento ou em qualquer pronto-socorro, público ou privado, e ela vai ficar lá 3, 4 horas até ser atendida, então fica difícil. O sistema de saúde não está ajudando a nossa saúde, a verdade é essa, né? Sim, então também tem essa outra dificuldade, mas eu queria que você comentasse aí pra gente já caminhar aqui para o fim, a importância aí de exercícios físicos para doenças já crônicas, como obesidade, osteoporose. Quais são os benefícios e quais atividades indicadas? Bom, então vamos lá, né? Quando a gente pensa em osteoporose, é importante que a gente não deixe de lado o exercício resistido. A gente precisa de impacto, né? A gente precisa de músculo, a gente precisa bater o pé no chão, então a gente precisa fazer caminhada, a gente precisa subir escada, a gente precisa fazer musculação e a gente precisa também... porque a osteoporose não mata por si só, né? O que mata é quebrar. Então, assim... Se você não cair, já ajuda muito. Então, trabalhar também equilíbrio, propriocepção, então, de forma bem ampla, tá? Então, a osteoporose, ela é bem desafiadora nesse sentido, que a gente tem que cuidar do osso, mas tem que cuidar também que essa pessoa não caia, né? Aí você me falou também da obesidade. E aí, a obesidade é uma coisa que às vezes é um pouco frustrante para a pessoa, porque ela fala assim, meu Deus, mas eu tô fazendo 1h30 de atividade física por dia e eu não emagreço. Não emagrece, tá? Não emagrece mesmo. A gente fica lá em cima lá da esteira
esteira, a gente pega ela fica andando 1 hora, deu a caloria de um alpino e a gente fica frustrada que a gente não vai emagrecer. Mas a atividade física é importantíssima para a gente não ter o efeito sanfona. Quando a gente estuda as pessoas que emagreceram e mantiveram um peso saudável, o que estava mais relacionado com essa manutenção do peso saudável foi realizar atividade física. E aí a gente vem para outra doença também comum, que é a cardiovascular. O que é o impacto do exercício físico na prevenção de doenças cardiovasculares? Nossa, é fundamental, né? Porque cada vez mais a gente vê a importância, né, do VO2 máximo para a saúde cardiovascular. Assim, a atividade física, ela acaba entrando na doença cardiovascular e metabólica por tantos pontos, né, que o cuidado de uma pessoa com risco de doença cardiovascular é indissociável de uma boa alimentação e atividade física. Não dá para pensar diferente, né? Então, diminui o nível de pressão arterial, aumenta o colesterol bom, diminui o colesterol ruim, diminui triglicérides, diminui cortisol, melhora a circulação, diminui fator de necrose tumoral, interleucinas inflamatórias. Então, assim, é como se fosse uma pílula que serve para tudo, né? Então, a gente às vezes tem um remédio e fala, tem que colocar esse remédio na caixa d'água que todo mundo toma. Todo mundo a gente devia colocar na caixa d'água atividade física. Luiz, eu queria agradecer muito a sua presença, queria que você deixasse aí para o nosso público suas redes sociais, seus projetos. Quem quiser saber um pouco mais da Luiz, onde encontra? Então, olha só, eu estou no Instagram, no @doutora Louise Geriatra, então DRA Louise Geriatra. E eu queria falar um pouquinho sobre a ONG Zoé, que eu faço parte, que presta assistência médica à população ribeirinha lá do Tapajós, né, nas comunidades adjacentes à Belterra. Então, apoie a gente, ajude a gente a ajudar quem cuida da floresta. Então, muito obrigado, Luiz, e muito obrigado para vocês aí do outro lado. Compartilhe essa entrevista, com certeza alguém precisa saber dela. E agradecer os parceiros, a Tibum Educação Aquática, lá do Mato Grosso do Sul, Plataforma Educar, o aplicativo da Swimtrack, a fábrica Criativas de Aula de Natação e a Sobrasa. Acesse o site sobrasa.org, diversos cursos gratuitos, informações, banner, gibis, tudo para você levar aí na sua região, na sua academia, para você fazer a informação, seja em escolas, academias ou até mesmo condomínios. Então, queria agradecer muito a Luísa, agradecer vocês aí do outro lado, que sempre estão aqui assistindo, compartilhando. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e aguardo vocês aí nas próximas entrevistas. Muito obrigado e até a próxima.